Holy Spirit, I feel your powerful presence here in this moment. You know every heart listening, every tear shed because of scarcity, every sleepless night spent worrying about finances. Lord, may this message not just be information, but a liberating revelation, breaking chains, opening doors sealed for generations. May every person who hears this message never be the same. Look, I need to be completely transparent with you. If you're listening right now, struggling with seemingly endless. Se você está ouvindo isso agora, lutando com dificuldades financeiras que parecem sem fim, não é coincidência. Existe algo acontecendo no reino espiritual que te trouxe até esta revelação. Talvez você tenha tentado de tudo. Talvez você trabalhe mais que todos ao seu redor, mas continua vendo sua conta bancária sempre no vermelho. Talvez você se pergunte por quê. Parece que existe uma maldição sobre sua vida financeira. Hoje eu vou compartilhar com você um dos segredos mais poderosos que Cat descobriu sobre libertação financeira. Um segredo que ela recebia em revelação direta do Espírito Santo, que ela aplicava na vida de pessoas desesperadas e que produzia milagres de prosperidade tão extraordinários que mudavam não apenas a situação financeira, mas quebrava maldições que vinham passando de geração em geração. Mas antes de eu revelar esse protocolo sagrado, preciso que você entenda algo crucial. O que estou prestes a compartilhar não é teoria motivacional. Não são palavras bonitas para te fazer sentir melhor sobre sua situação. É o testemunho sobrenatural de algo que tem libertado milhares de pessoas de prisões financeiras que pareciam impossíveis de quebrar. Você já se sentiu como se estivesse correndo numa roda gigante da vida? Trabalhando duro, se esforçando, tentando de tudo, mas sempre no mesmo lugar? Você já olhou para sua vida financeira e se perguntou se existe alguma força invisível sabotando cada tentativa de prosperidade? Você já sentiu aquela angústia terrível de que não importa o que você faça, você está destinado a morrer pobre? Eu conheço essa dor. Eu vejo no fundo do seu coração essa frustração que corrói por dentro. Você vê pessoas ao seu redor prosperando, conseguindo coisas que parecem impossíveis para você, vivendo uma vida de abundância que parece estar sempre fora do seu alcance. E você se pergunta, por que comigo é diferente? Por que eu não consigo sair desse lugar? E eu estou aqui para te dizer uma verdade que vai te chocar. A pobreza na sua vida não é apenas uma questão de circunstâncias. Não é apenas falta de oportunidade. Não é apenas azar ou falta de preparo. Existe uma dimensão espiritual na pobreza que a maioria das pessoas desconhece completamente. Existe uma guerra invisível sendo travada sobre sua vida financeira. E você tem perdido essa guerra porque não sabia que ela existia. Cat descobriu através de revelação sobrenatural que muitas famílias carregam o que ela chamava de herança de sofrimento familiar. Padrões espirituais negativos que foram estabelecidos por decisões, palavras ou ações de gerações anteriores e que continuam operando sobre os descendentes como prisões invisíveis. Talvez seu bisavô tenha morrido em extrema pobreza, amaldiçoando a vida. Talvez sua avó tenha feito pactos espirituais, tentando sair da miséria. Talvez seus pais tenham pronunciado palavras de derrota sobre a situação financeira da família. Essas marcas espirituais se tornaram como ímãs que atraem escassez, que repelem prosperidade, que sabotam cada tentativa de crescimento financeiro. Você já percebeu que sempre que você está quase conseguindo uma vitória financeira, algo acontece? Um imprevisto surge. Uma despesa inesperada aparece. Uma oportunidade se desfaz no último minuto. Isso não é coincidência. São forças espirituais operando para te manter preso no mesmo lugar onde sua família sempre esteve. Mas aqui está a boa notícia que vai mudar sua vida para sempre. Essas maldições podem ser quebradas. Esses padrões podem ser rompidos. Essas prisões espirituais podem ser abertas. E Cat descobriu uma forma específica.
Um método de cura espiritual que usa o elemento mais puro da criação para fazer essa libertação. A água. Agora você pode estar pensando, como assim? Água? Como água pode quebrar maldições financeiras? E eu entendo sua pergunta. Mas deixa eu te explicar algo que vai abrir seus olhos para dimensões espirituais que você nunca considerou. Na Sagrada Escritura, desde o Gênesis até o Apocalipse, a água sempre foi usada por Deus como símbolo e instrumento de purificação, de renovação, de libertação. Noé foi salvo através das águas do dilúvio. Israel foi libertado do Egito, atravessando uma situação desafiadora que separa a pessoa da salvação. O leproso Naamã foi curado mergulhando 7 vezes no rio da fé. Jesus foi batizado nas águas. Os primeiros cristãos eram batizados para simbolizar morte para a vida antiga e nascimento para a nova vida. A água carrega uma propriedade espiritual única. Ela absorve, ela purifica, ela renova, ela liberta. Quando consagrada com a intenção correta, quando ungida com oração específica, ela se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus para quebrar tudo que está te prendendo. Kat descobriu que existe uma forma específica de usar água de bênção por 3 noites consecutivas que literalmente dissolve maldições geracionais de falta. 3 noites que representam a morte, o sepultamento e a ressurreição. 3 noites que simbolizam o fim de um ciclo maldito e o início de uma nova era de prosperidade. Deixa eu te contar o que aconteceu com um homem chamado Roberto. Ele tinha 45 anos e estava desesperado. Havia perdido o emprego há 8 meses. As contas se acumulavam. A casa estava prestes a ser tomada pelo banco. A esposa estava adoecendo de tanto estresse. Os filhos não entendiam por que papai vivia sempre preocupado. Roberto era um homem trabalhador, honesto, inteligente. Ele havia tentado de tudo. Enviou currículos para centenas de empresas. Tentou abrir um negócio próprio, que faliu em 6 meses. Tentou vender produtos, mas nada dava certo. Era como se existisse uma parede invisível, impedindo qualquer sucesso financeiro na vida dele. Foi quando uma amiga da esposa contou sobre este protocolo que ela havia aprendido em um dos cultos. Roberto, que era cético sobre essas coisas, inicialmente resistiu, mas quando viu que não tinha mais nada a perder, decidiu tentar. Na primeira noite, ele seguiu exatamente as instruções que vou te ensinar. Consagrou a água com oração específica, fez as declarações de quebra de maldição, aplicou o protocolo completo. Naquela noite, ele teve um sonho que o deixou sem palavras. No sonho, ele via correntes invisíveis sendo quebradas ao redor da sua vida. Ele via portas se abrindo, caminhos se iluminando. Na segunda noite, algo extraordinário aconteceu. Eu acordei às 3 da manhã, com uma ideia tão clara, tão específica sobre um negócio que eu poderia começar, que passei o resto da madrugada planejando cada detalhe. Era algo que eu nunca havia considerado antes, mas que fazia perfeito sentido. Na terceira noite, o telefone tocou. Era uma empresa onde eu havia deixado meu currículo há 6 meses, oferecendo uma posição que pagava 40% a mais que meu emprego anterior. Mas isso foi apenas o começo. Nos 3 meses seguintes, minha vida financeira mudou completamente. O negócio que eu iniciei baseado na ideia do sonho prosperou além de todas as expectativas. Outras oportunidades começaram a aparecer. Investimentos que eu havia feito anos atrás e que estavam perdidos, subitamente se valorizaram. Era como se todo o universo financeiro tivesse se alinhado a meu favor. 6 meses depois, eu não apenas tinha saído da crise, mas estava vivendo o nível de prosperidade que sempre sonhei. Mas o mais impressionante é que meus filhos começaram a ter sucesso nos estudos de forma extraordinária. Minha esposa, que havia perdido o emprego, conseguiu uma posição muito melhor. Era como se a quebra da maldição tivesse afetado toda a família.
E tudo começou com 3 noites de protocolo com água benta. Você quer saber exatamente como fazer? Você está sentindo sua fé sendo despertada? Você está pronto para quebrar de uma vez por todas esses ciclos de falta que têm dominado sua vida e sua família há gerações? Porque o protocolo que vou te ensinar não é brincadeira. Não é algo que você faz quando tem tempo. É uma operação espiritual séria que exige comprometimento total. São 3 noites que vão marcar o fim da sua vida de escassez e o início de uma nova era de abundância. Primeiro, você precisa entender que tipo de água usar. Não pode ser água da torneira comum. Precisa ser água pura, preferencialmente de fonte natural ou água mineral. Por quê? Porque você está trabalhando com pureza espiritual e tudo que você usa precisa refletir essa pureza. Segundo, você precisa consagrar essa água em um momento específico, exatamente ao pôr do sol da primeira noite. Por quê? Porque o pôr do sol representa o fim de uma era. Você está declarando que a era da pobreza na sua vida está terminando. Terceiro, você precisa fazer declarações específicas sobre essa água. Você não está apenas abençoando. Você está transferindo autoridade espiritual para aquela água se tornar um instrumento de libertação financeira nas suas mãos. A primeira noite é para quebrar maldições geracionais. Você vai descobrir como identificar e romper pactos espirituais que foram feitos por seus antepassados. Como cancelar palavras de derrota que foram pronunciadas sobre sua linhagem. Como fechar portais espirituais que têm permitido que a escassez entre na sua vida. A segunda noite é para purificar sua própria vida. Você vai aprender como remover crenças limitantes que você mesmo plantou. Como cancelar palavras negativas que você falou sobre sua situação financeira. Como purificar sua mente de pensamentos de escassez, que têm atraído mais escassez. A terceira noite é para estabelecer novos padrões de prosperidade. Você vai descobrir como usar essa água benta para plantar sementes espirituais de abundância. Como abrir canais de provisão que estavam bloqueados. Como ativar dons e talentos que estavam dormentes na sua vida. Mas eu preciso te alertar para algo muito importante. Quando você começar este protocolo, você vai enfrentar resistência espiritual. Forças que têm se beneficiado da sua pobreza não vão gostar de perder terreno. Você pode sentir desânimo. Pode ouvir vozes internas dizendo que não vai funcionar. Pode surgir imprevistos tentando impedir você de completar as 3 noites. Isso é normal. Na verdade, é sinal de que você está no caminho certo. Irmã Dulce sempre dizia que a resistência espiritual é proporcional ao tamanho da libertação que está vindo. Quanto maior a oposição, maior o milagre que Deus está preparando. Durante essas 3 noites, você precisa manter jejum de reclamação. Não fale nada negativo sobre sua situação financeira. Não se queixe das dificuldades. Não concorde com pensamentos de escassez. Mantenha sua boca falando apenas palavras de fé, de gratidão, de expectativa. Você também precisa manter jejum de comparação. Não olhe para a vida financeira de outras pessoas com inveja ou amargura. Não se compare com quem está melhor que você. Concentre-se apenas no que Deus está fazendo na sua vida. E tem mais uma coisa crucial. Durante essas 3 noites, você precisa dar alguma oferta, mesmo que seja pequena. Por quê? Porque a generosidade quebra o espírito de avareza. Quando você dá mesmo na escassez, você está declarando que confia que Deus é sua fonte, não suas circunstâncias. Pode ser uma moeda para um mendigo. Pode ser comida para alguém com fome. Pode ser ajuda para alguém que está em necessidade. O valor não importa. O que importa é o coração generoso que quebra maldições de egoísmo e avareza. Agora deixa eu te explicar algo que vai te impressionar. Irmã Dulce descobriu que este protocolo não funciona apenas para quem está em extrema pobreza. Funciona para qualquer pessoa que sente que sua vida financeira está abaixo do que Deus planejou. Funciona para quem ganha bem
mas não consegue guardar dinheiro. Funciona para quem tem negócio próprio, mas vive sempre no sufoco. Funciona para quem tem boas ideias, mas nunca consegue colocá-las em prática. Por quê? Porque o problema não é sempre falta de dinheiro. O problema são os bloqueios espirituais que impedem o dinheiro de fluir na sua vida. São como pedras numa mangueira. A água está lá, a pressão está lá, mas alguma coisa está impedindo o fluxo. Este protocolo remove essas pedras, remove esses bloqueios, liberta esses canais. E quando isso acontece, você fica impressionado com a velocidade que as coisas começam a mudar. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Maria. Ela era enfermeira, ganhava um salário razoável, mas vivia sempre endividada. Não conseguia entender por que o dinheiro sumia tão rapidamente da vida dela. Ela tentou orçamento, tentou controle de gastos, tentou economia, mas nada funcionava. Quando ela aplicou este protocolo, algo extraordinário aconteceu. Na primeira semana após as 3 noites, ela recebeu uma herança de uma tia distante que ela nem sabia que existia. Na segunda semana, conseguiu uma promoção no hospital que ela nem estava esperando. Na terceira semana, um investimento antigo que ela havia esquecido completamente rendeu muito mais do que ela imaginava. Em 3 meses, ela não apenas quitou todas as dívidas, mas tinha conseguido juntar dinheiro suficiente para dar entrada num apartamento próprio. Mas o mais impressionante é que ela começou a ter ideias de renda extra que nunca havia considerado antes. Ideias que geraram streams de renda que mudaram completamente seu padrão de vida. E tem mais. Meus pais, sempre tão pobres, sempre lutando, começaram a receber bênçãos inesperadas. Um milagre, sabe? Meu irmão, desempregado por 2 longos anos, conseguiu o emprego dos sonhos. Foi como se uma força invisível, uma onda de graça, tivesse varrido a nossa família inteira. Era o fim de uma maldição, de gerações de falta, de um peso espiritual que carregávamos há muito tempo. Isso acontece porque essas maldições geracionais são como vírus espirituais que se espalham pela família. Quando você quebra a maldição na sua vida, você não está libertando apenas a si mesma. Você está libertando toda a sua linhagem, para trás e para frente. Seus filhos herdarão uma atmosfera de prosperidade. Em vez dessa sensação sufocante de escassez, seus netos crescerão numa família onde a abundância é o normal, não a exceção. Você está mudando o destino financeiro de gerações futuras. Imaginem isso. Que legado incrível você deixará para seus descendentes. Mas aqui está algo que poucas pessoas entendem. Esse protocolo, essa jornada espiritual, não vai te fazer rico da noite para o dia sem esforço. Não é mágica. É libertação espiritual, que permite que seus esforços finalmente deem frutos. É a remoção de obstáculos invisíveis, parede após parede que impedia seu progresso. Aqueles muros que você nem sequer via. Depois dessas 3 noites, você vai precisar agir, se mover, aproveitar as oportunidades que começarão a surgir. A diferença é que agora, essas oportunidades vão realmente aparecer. Seus esforços vão produzir resultados. Você terá clareza mental para tomar as decisões certas. Você vai se sentir guiada, iluminada. Lembra da irmã Dulce? A fé dela. Aquela força inabalável de fé. Ela costumava dizer que Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por si mesma, mas Ele vai fazer por você o que você não consegue fazer sozinha. Você não pode quebrar essas maldições geracionais sozinha. Você não pode remover bloqueios espirituais apenas com força de vontade. Você não consegue mudar padrões sobrenaturais com esforço humano. Mas Deus pode... E Ele quer. E esse protocolo, essa jornada de fé, é a maneira que Ele estabeleceu para você cooperar com Ele nessa libertação, para receber a sua bênção. Agora eu preciso te contar algo que vai te chocar. Existem pessoas que não querem que você saiba dessas verdades.
Existem forças espirituais e até mesmo sistemas humanos que se beneficiam da sua pobreza. Quanto mais pessoas vivem na escassez, mais fácil é controlá-las, manipulá-las, mantê-las dependentes. É por isso que verdadeiras revelações sobre libertação financeira são tão raras. Por isso que muitas igrejas falam apenas de ofertas e dízimos, mas nunca ensinam protocolos práticos para quebrar essas maldições de pobreza. É por isso que esse conhecimento era guardado como segredo, como um tesouro precioso. Mas agora você tem acesso a isso. Agora você conhece a verdade. E a verdade vai te libertar. Mas só se você aplicar. Só se você agir. Só se você tiver a coragem de fazer essas 3 noites com fé total. Porque, eu preciso ser honesta, nem todo mundo que ouvir esta mensagem vai aplicar. Muitos vão achar muito simples. Outros vão achar muito complicado. Alguns vão duvidar. Outros vão procrastinar. Mas aqueles que aplicarem, que fizerem exatamente como vou ensinar, vão testemunhar mudanças sobrenaturais que vão impactar não apenas suas vidas, mas gerações futuras. Você está pronta para ser uma dessas pessoas? Você está pronta para quebrar ciclos de pobreza que talvez estejam na sua família há décadas? Você está pronta para que seus filhos herdem prosperidade, em vez de escassez? Porque quando você fizer essas 3 noites, você não estará apenas mudando sua situação financeira. Você estará escrevendo uma nova história para sua família. Você estará estabelecendo um novo padrão espiritual que vai abençoar gerações. E eu posso te garantir uma coisa. No final dessas 3 noites, mesmo que você ainda não veja mudanças físicas imediatas, algo vai ter mudado no seu espírito. Você vai sentir uma esperança que não sentia há anos. Você terá uma clareza mental sobre as direções que deve tomar. Você vai perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Essa é a preparação interna que Deus faz antes de liberar a manifestação externa. Ele muda você primeiro, para que você esteja pronta para receber o que Ele quer dar. Agora eu vou te revelar exatamente como fazer cada uma dessas 3 noites. Como consagrar a água, quais orações fazer, como aplicar o protocolo, quais sinais observar. Mas prepare seu coração, porque você está prestes a receber uma das revelações mais poderosas sobre libertação financeira que já foi compartilhada publicamente. Agora sim, agora você está pronta para receber a revelação completa. Eu sinto no meu espírito que Deus removeu toda a incredulidade, toda a dúvida que poderia impedir você de receber este protocolo sagrado. Seu coração está preparado, sua fé está ativada e o céu está esperando sua obediência. O protocolo das 3 noites é extremamente específico. Cada detalhe tem um significado espiritual profundo. Cada ação carrega autoridade sobrenatural. Quando você entender isso, você vai perceber que não está apenas seguindo uma receita. Você está participando de um ritual sagrado que conecta você diretamente com o poder libertador de Deus. Vamos começar com a preparação geral que você deve fazer antes de iniciar as 3 noites. Primeiro, você precisa escolher 3 dias consecutivos onde você pode manter total concentração espiritual. Preferencialmente de sexta-feira a domingo, porque o final de semana permite maior quietude, menos distrações do mundo exterior. Durante esses 3 dias, você deve manter jejum completo de reclamação. Nenhuma palavra negativa sobre sua situação financeira pode sair da sua boca. Nenhum pensamento de escassez pode ser alimentado na sua mente. Você está em operação espiritual, e operações espirituais exigem disciplina total. Você também deve se afastar de conversas sobre dinheiro, sobre dificuldades, sobre problemas. Se alguém tentar puxar você para essas conversas, gentilmente mude de assunto, ou se afaste. Você está numa frequência espiritual específica e não pode permitir que nada contamine essa frequência.
Agora vamos ao protocolo específico da primeira noite. Esta noite é dedicada à quebra de maldições ancestrais. Você vai descobrir como identificar e romper pactos espirituais que foram feitos por gerações anteriores da sua família. Às 6 da tarde em ponto, você pega 1 litro de água mineral pura, segura esse litro nas suas mãos e ora assim: Senhor Deus, eu consagro esta água como instrumento do teu poder, que ela carregue a autoridade do teu nome, a unção do teu espírito e o poder da tua palavra. Que cada gota seja abençoada para quebrar tudo que está impedindo minha prosperidade. Depois você derrama metade dessa água numa bacia limpa, preferencialmente branca ou transparente, e declara em voz alta: eu quebro agora toda maldição ancestral de pobreza que opera sobre minha vida e sobre minha família. Eu cancelo todo pacto de escassez que foi feito por meus antepassados. Eu rompo toda palavra de derrota que foi pronunciada sobre minha linhagem financeira. Agora vem a parte mais poderosa. Você mergulha as mãos nessa água e lava o seu rosto, declarando: eu removo todo o véu espiritual que me impede de ver oportunidades de prosperidade. Eu abro meus olhos espirituais para enxergar os caminhos da abundância que Deus preparou para mim. Depois, você lava as suas mãos, declarando: eu quebro toda a maldição que impede minhas mãos de prosperar. Eu rompo todo o bloqueio que sabota meu trabalho. Eu ativo a unção de Midas sobre minhas mãos. Tudo que eu tocar será abençoado e multiplicado. Em seguida, você bebe 3 goles dessa água e declara a cada gole: primeiro gole, eu absorvo a mentalidade de abundância. Segundo gole, eu internalizo a frequência da prosperidade. Terceiro gole, eu me torno um ímã para bênçãos financeiras. O restante da água, você guarda num recipiente limpo e coloca no pé da sua cama. Essa água vai ficar lá durante toda a noite, irradiando frequência de libertação sobre o seu sono, sobre seus sonhos, sobre o seu subconsciente. Antes de dormir, você se ajoelha ao lado da cama e faz esta oração poderosa: Senhor, eu entrego minha história financeira familiar nas tuas mãos. Eu peço perdão por todos os pecados de avareza, inveja e amargura que foram cometidos por minha linhagem. Eu quebro toda aliança com espíritos de pobreza. Eu declaro que a partir desta noite, minha família entra numa nova era de prosperidade. Durante a primeira noite, você pode ter sonhos intensos. Pode sonhar com pessoas da sua família que já morreram. Pode ver correntes sendo quebradas. Pode sentir peso saindo do seu corpo. Não tenha medo. São sinais de que a libertação está acontecendo. Quando acordar na manhã seguinte, você pega a água que ficou no pé da cama e despeja no vaso sanitário, declarando: assim como esta água vai embora, toda a maldição financeira da minha família vai embora, para nunca mais voltar. A segunda noite é dedicada à purificação pessoal. Aqui você vai remover crenças limitantes que você mesmo plantou, cancelar palavras negativas que você falou sobre sua vida financeira e limpar sua mente de padrões mentais de escassez. Novamente às 6 da tarde, você consagra outro litro de água mineral. Mas desta vez você ora assim: Senhor, que esta água purifique minha mente de todo pensamento de escassez. Que ela lave meu coração de toda amargura financeira. Que ela renove minha alma para receber abundância. Você derrama metade da água numa bacia e adiciona uma colher de sal grosso. O sal representa purificação total. Você mexe a água no sentido horário 3 vezes, declarando: eu purifico minha mente, eu purifico meu coração, eu purifico minha alma. Depois, você mergulha as suas mãos nessa água salgada e faz algo muito específico. Você lava cada dedo separadamente, declarando sobre cada um: dedo indicador, eu quebro toda crítica que fiz à prosperidade alheia. Dedo médio, eu cancelo toda palavra de derrota que falei sobre minha vida. Dedo anelar,
Eu rompo todo compromisso mental com a pobreza. Dedo mindinho. Eu me liberto de toda comparação que me diminuiu. Polegar. Eu me aprovo para receber abundância. Você lava os pés nessa água, declarando: eu quebro todo o caminho de escassez que meus pés trilharam. Eu abro novos caminhos de prosperidade. Meus pés caminharão apenas em terrenos de abundância. Você bebe novamente 3 goles. Mas agora com declarações diferentes. Primeiro gole. Eu perdoo a mim mesmo por todas as escolhas financeiras erradas. Segundo gole. Eu me liberto de toda a culpa relacionada ao dinheiro. Terceiro gole. Eu me recebo como merecedor de abundância. A água restante novamente fica no pé da cama. Mas desta vez você escreve num papel: eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu sou rico na graça de Deus. E coloca esse papel embaixo do recipiente com água. Na segunda noite. Seus sonhos podem ser diferentes. Você pode sonhar que está limpando a casa, jogando coisas velhas fora, organizando espaços. Pode sonhar que está se despedindo de pessoas que sempre falavam negativamente sobre sua vida. São sinais de que a purificação está acontecendo profundamente. Pela manhã, você pega essa água e despeja numa planta, declarando: assim como esta planta é nutrida por esta água purificada, minha vida será nutrida por pensamentos de abundância. A terceira noite é a mais poderosa. É dedicada ao estabelecimento de novos padrões de prosperidade. Aqui você vai plantar sementes espirituais de abundância, abrir canais de provisão e ativar dons que estavam dormentes. Na terceira noite, o ritual é diferente. Você consagra a água às 6 da tarde, mas agora adiciona uma declaração profética: Senhor, que esta água carregue a semente da minha nova realidade financeira. Que ela seja o útero espiritual onde minha prosperidade é concebida e gerada. Você derrama a água numa bacia, mas desta vez adiciona 3 gotas de óleo de oliva. Por quê? Porque o óleo representa unção, riqueza, abundância. Você mexe a água no sentido horário 7 vezes e a cada vez declara: primeira vez, eu planto abundância. Segunda vez, eu rego com fé. Terceira vez, eu nutro com gratidão. Quarta vez, eu protejo com oração. Quinta vez, eu acelero com obediência. Sexta vez, eu multiplico com generosidade. Sétima vez, eu colho com alegria. Agora você faz algo muito específico. Você lava suas mãos nessa água ungida e depois impõe essas mãos molhadas sobre sua carteira, seus cartões, qualquer documento financeiro que você tenha, e declara: eu unjo minha vida financeira com óleo santo. Eu declaro multiplicação sobre tudo que possuo. Eu ativo milagres financeiros na minha vida. Você bebe os 3 goles finais com as declarações mais poderosas. Primeiro gole: eu recebo minha herança celestial agora. Segundo gole: eu ativo minha unção para prosperar. Terceiro gole: eu me torno canal de bênçãos para outros. Mas na terceira noite, você não coloca a água no pé da cama. Você sai de casa e despeja essa água numa terra onde algo possa crescer. Pode ser num vaso, pode ser no jardim, pode ser numa pracinha. Enquanto despeja, você declara: assim como esta água vai gerar vida nesta terra, ela gerou prosperidade na minha vida. O que foi plantado no espírito agora se manifesta no natural. Depois você volta para casa e faz a oração mais importante do protocolo. Senhor, eu declaro que as 3 noites de libertação financeira estão completas. Eu te agradeço pela quebra de toda maldição. Eu te agradeço pela purificação da minha mente. Eu te agradeço pela implantação de abundância na minha vida. A partir de agora, eu caminho em prosperidade crescente. Em nome de Jesus, está feito. Agora deixa eu te contar o que você pode esperar após essas 3 noites. Primeiro, você vai sentir uma mudança interna profunda. Uma esperança que não sentia há anos. Uma clareza mental sobre direções que deve tomar. Uma paz em relação ao futuro financeiro.
Segundo, você vai começar a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Ideias vão surgir na sua mente. Pessoas vão aparecer oferecendo parcerias. Portas que estavam fechadas vão começar a se abrir. Terceiro, situações financeiras pendentes vão começar a se resolver. Dinheiro que estava parado vai se mover. Investimentos vão render. Dívidas vão ser negociadas de forma favorável. Mas deixa eu te contar sobre a resistência que você pode enfrentar. Nos primeiros dias após o protocolo, você pode sentir ataques de desânimo. Vozes internas podem sussurrar que nada mudou, que foi perda de tempo. Isso é normal e esperado. Demônios que se alimentavam da sua pobreza não vão gostar de perder terreno. Eles vão tentar fazer você duvidar, desistir, voltar aos padrões antigos. Por isso é crucial que você mantenha sua confissão de fé nos 30 dias seguintes. Todo dia, durante um mês. Ao acordar, você deve declarar: eu sou próspero. Minha libertação financeira está completa. Eu caminho em abundância crescente. Mesmo que suas circunstâncias ainda não reflitam isso totalmente, você mantém a confissão, porque está estabelecendo a nova realidade espiritual. Deixa-me contar sobre a Sandra, uma mulher que fez este protocolo há 2 anos. Ela era diarista, ganhava muito pouco, sustentava 3 filhos sozinha. Estava sempre devendo no mercado, na farmácia, para vizinhos. Quando ela terminou as 3 noites, nos primeiros 15 dias nada mudou visivelmente. Ela chegou a pensar que tinha sido tola de acreditar, mas ela manteve a confissão diária de prosperidade. No 16º dia, a patroa mais rica onde ela trabalhava ofereceu ensinar ela a fazer doces gourmet. No 20º dia, ela já estava vendendo doces para conhecidos da patroa. No 30º dia, ela tinha tantos pedidos que precisou parar de trabalhar como diarista. 6 meses depois, ela tinha um negócio próspero de doces. Atendia festas de pessoas ricas da cidade e ganhava em 1 semana o que antes ganhava em 2 meses. 1 ano depois, ela abriu uma loja física. 2 anos depois, ela tinha 3 funcionárias e estava planejando expandir para outras cidades. Mas o mais impressionante é que seus filhos começaram a se destacar na escola de forma extraordinária. O mais velho ganhou uma bolsa integral numa universidade particular. A filha do meio começou a tocar piano como profissional. O caçula virou líder na escola. Era como se a quebra da maldição de pobreza tivesse liberado potencial em toda a família. Talentos que estavam suprimidos pela energia de escassez foram liberados para prosperar. Isso acontece porque pobreza não é apenas falta de dinheiro. É um espírito que diminui pessoas, que faz elas pensarem pequeno, que bloqueia criatividade e ousadia. Quando esse espírito é quebrado, a pessoa se torna quem Deus sempre planejou que ela fosse. Agora eu preciso te contar algo que poucos sabem. Este protocolo das 3 noites não é apenas para quebrar pobreza individual. Ele pode ser feito para quebrar maldições de pobreza que afetam negócios, empresas, até mesmo cidades inteiras. Eu conheço um empresário que estava prestes a fechar a empresa depois de anos de prejuízo. Ele fez uma adaptação deste protocolo, consagrando água e aplicando sobre os documentos da empresa, sobre o escritório, sobre os produtos. Em 3 meses, a empresa não apenas saiu do vermelho, mas teve o melhor resultado da história. Conheci um pastor que fez este protocolo sobre a igreja, que estava sempre em dificuldades financeiras. 6 meses depois, a igreja tinha construído um templo novo e estava sustentando missionários em outros países. Por que isso funciona? Porque você está lidando com leis espirituais que governam o universo. Você está cooperando com princípios divinos que foram estabelecidos desde a fundação do mundo. Mas eu preciso te alertar para uma coisa muito importante. Depois que você fizer este protocolo e começar a prosperar, você vai ser tentado a esquecer de onde veio. Vai ser tentado a parar de orar,
de dar ofertas, de ajudar necessitados. Não caia nessa armadilha. A prosperidade que você vai receber vem com responsabilidade. Deus está te abençoando para que você seja bênção. Ele está te prosperando para que você possa avançar o reino dele na terra. Kathryn Kuhlman sempre ensinava que verdadeira prosperidade não é apenas ter muito dinheiro. É ter recursos suficientes para cumprir o propósito divino na terra. É poder ajudar viúvas e órfãos. É poder sustentar obra missionária. É poder ser instrumento de transformação social. Quando você começar a prosperar, mantenha o coração generoso. Continue dando ofertas. Continue ajudando necessitados. Continue sendo canal de bênçãos. Porque generosidade é o que mantém abertos os canais de provisão divina. E tem mais uma coisa. Este protocolo pode ser ensinado para outras pessoas. Na verdade, quanto mais você compartilhar esta revelação, mais ela vai se multiplicar na sua própria vida. Lei espiritual. O que você semeia, você colhe multiplicado. Se você conhece alguém que está sofrendo com dificuldades financeiras, compartilhe este conhecimento. Se você tem parentes presos em ciclos de pobreza, ensine este protocolo. Você vai descobrir que quando outras pessoas são libertadas através do que você compartilhou, sua própria libertação se aprofunda. Mas cuidado com uma coisa: nem todo mundo vai estar pronto para receber esta revelação. Algumas pessoas estão tão acostumadas com mentalidade de escassez que rejeitam qualquer coisa que desafie essa mentalidade. Não insista, não force. Simplesmente viva sua transformação de forma tão evidente que elas mesmas vão perguntar o que mudou na sua vida. Aí você compartilha naturalmente. Lembra que Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos? Algumas pessoas precisam primeiro ter seus odres mentais renovados antes de receber revelações sobre prosperidade. Agora eu quero falar sobre algo que vai te impressionar. Este protocolo das 3 noites é apenas o básico. É a porta de entrada para dimensões de prosperidade que você nem imagina que existem. Quando você conseguir estabelecer uma vida financeira próspera através deste protocolo, Deus vai começar a te revelar estratégias de multiplicação ainda mais poderosas. Vai te mostrar investimentos que outros não veem. Vai te conectar com pessoas que vão abrir portas extraordinárias. Vai te dar ideias que vão gerar riqueza geracional. Kathryn costumava dizer que Deus tem camadas de revelação sobre prosperidade. Cada camada só é revelada quando você domina a anterior. Este protocolo da água é a primeira camada. Mas existe muito mais esperando por você. Existe um protocolo de óleo para multiplicação de investimentos. Existe um protocolo de sal para proteção de patrimônio. Existe um protocolo de incenso para atração de oportunidades sobrenaturais. Mas você só tem acesso a essas revelações quando prova fidelidade com o que já recebeu. Por isso é tão importante você fazer estas 3 noites com fé total. Por isso é tão importante você manter a confissão de prosperidade nos 30 dias seguintes. Por isso é tão importante você ser fiel ao que Deus começar a te dar. Cada nível de obediência destrava o próximo nível de revelação. Cada ato de fidelidade abre uma nova porta para a prosperidade. Cada gesto de generosidade aciona o próximo milagre financeiro. Você está pronto para embarcar nessa jornada? Você está pronto para ver sua história financeira completamente reescrita? Você está pronto para que seus filhos herdem uma atmosfera de abundância em vez de uma herança de escassez? Porque, quando você fizer essas 3 noites, você não estará apenas mudando sua conta bancária. Você estará mudando o destino espiritual de sua família para as próximas gerações. Você estará construindo um legado de prosperidade que vai impactar pessoas que ainda nem nasceram. E eu posso te fazer uma promessa, baseada em anos de testemunhos. Se você fizer este protocolo com fé genuína, mantiver a confissão correta e agir nas oportunidades que surgirem,
Em 1 ano, sua vida financeira será irreconhecível. Não estou dizendo que você vai ficar milionário. Estou dizendo que você vai experimentar um nível de provisão, de oportunidades, de multiplicação que vai te deixar sem palavras. Vai ser tão evidente que é sobrenatural que você mesmo vai ficar impressionado. Daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e não vai acreditar onde estava financeiramente antes dessas 3 noites. Vai ser como se você tivesse vivido 2 vidas diferentes. Uma antes da libertação financeira e outra depois. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de acreditar que Deus não quer que você viva na escassez. A decisão de quebrar os ciclos familiares de pobreza. A decisão de fazer essas 3 noites com fé total. Hoje mesmo, quando o sol começar a se pôr, você tem a oportunidade de iniciar sua libertação financeira. Não deixe passar. Não procrastine. Não permita que o medo ou a dúvida roubem o que Deus quer fazer na sua vida. Compre a água. Separe os materiais. Prepare seu coração. E mergulhe de cabeça nessa experiência sobrenatural que vai marcar o fim da sua era de escassez e o início da sua era de abundância. Eu declaro sobre sua vida neste momento. Os dias de pobreza acabaram. Os dias de dificuldade financeira acabaram. Os dias de se preocupar com dinheiro acabaram. Uma nova era de prosperidade, abundância e multiplicação está começando. Agora. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente durante essas 3 noites sagradas. Que anjos acampem ao redor de sua casa. Que o Espírito Santo seja seu guia pessoal nessa jornada de libertação. Vá em fé, sabendo que o que você está prestes a fazer não é apenas um ritual. É um encontro com o Deus de abundância que sempre desejou te ver próspero. É uma aliança com o céu que vai transformar sua história para sempre. Em nome poderoso de Jesus Cristo, sua libertação financeira está decretada, está estabelecida, está consumada. Amém e amém.